Olá, estamos aqui no Pode Contar, é o podcast da Confirp. Mais uma edição agora com nossos amigos e parceiros da L'Aquila Investimentos. Estou aqui com o Antônio Piazzolla, com o Thiago Baceto, minha colega Daniela Bertolassini. Falei certo, Dani? Falou certo. Tô show. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a L'Aquila Investimentos aqui, antes da gente entrar no nosso tema, que é um tema muito propício para os dias de hoje, que é investimentos financeiros e seus aspectos tributários. Eu vou ter dois papéis aqui, vou tentar falar um pouco da parte tributária e vocês falar um pouco de investimentos, entender um pouco, trazer um pouco o que é isso, desmistificar um pouco esse assunto que a gente... A sopa de letrinhas que tem aí, né? Exatamente, Ti. Então vamos lá, fala um pouco da L'Aquila pra gente, Pia, ou Thiago, ou Dani, fiquem à vontade. Bom, obrigado, Richard, pela oportunidade aqui. E a L'Aquila nasceu de um sonho lá de que alguns profissionais que estavam no Safra, no Banco Safra, de repente quiseram investir numa carreira solo. Então a gente acabou se encontrando e formando essa empresa de consultoria de investimento, né? É uma empresa ligada à XP. A L'Aquila tem hoje 24 profissionais. Esses profissionais são profissionais especializados na área de investimento, né? Mas também tem outras áreas que a gente atua, como câmbio, como empréstimos, como seguros. A gente atua em todas essas frentes, né? Então a L'Aquila é uma empresa formada por profissionais que atuaram dentro de bancos, né? Muito tempo. Muito tempo. Então eu tenho 32 anos de banco, de mercado financeiro. A Dani tem 20 anos. Eu tenho 14. Thiago, 14. E todos os outros sócios, né? Os outros sócios, né, são sócios que também estavam há muito tempo no mercado. Então, a nossa grande preocupação é dar uma assessoria para os clientes, né? Na verdade, a gente ouviu os clientes, né? Os clientes não estavam muito felizes naquele meio bancário, eu né? acho que assim, muda aquele negócio de banco, que o cara fica muito vinculado ao banco, e aí, tipo, ele não tem uma plataforma aberta. Então, nós temos essa plataforma aberta, nós temos mais de 400 fundos na plataforma, nós temos mais de 450 operações de renda fixa todo dia para oferecer para o nosso cliente, e a gente não fica ligado a só uma casa. A gente está focado no cliente. O foco é o cliente. O foco é o cliente. É isso. Que legal. Vocês trabalham junto com a XP, né? Isso. Nós somos vinculados à XP. Então a gente tem uma plataforma da XP. Na verdade, o nosso cliente não é cliente só da L'Aquila. Ele é cliente XP. Ele é cliente XP em primeiro lugar. Que legal. Então ele não é um cliente que vai ter uma conta na L'Aquila, ele tem uma conta na XP. Muito 10. Bom, gente, como eu comecei a falar aqui, nós vamos falar bastante sobre investimento, que é o habitat de vocês, e também vamos tentar buscar um pouco aí sobre as questões tributárias, não tão importante quanto investir bem, mas é saber o que a gente paga, acaba pagando de tributos, dependendo do tipo de operação financeira que nós fizermos. Nosso maior sócio, né? Exatamente. E põe sócio nisso. Põe sócio nisso. Nós dividimos aqui nosso bate-papo, acho que em 3 grandes blocos. Nós vamos começar o primeiro grande bloco aqui, que é investimentos no Brasil. O segundo passo é investimentos no exterior. E o terceiro, com criptoativos, para te dar uma pincelada. Eu sei que dá para a gente falar sobre cada bloco desse durante 2, 3 horas. Nosso tempo aqui é um tempo bem curto, né? E a ideia é a gente levar para aquele que nos está nos assistindo ou nos escutando um pouco dessa ciência de entender o que é o investimento financeiro, o porquê que eu tenho que ficar atento a isso, se todo investimento financeiro serve para todo mundo, se não serve, quais são as características desses investimentos, justamente para desmistificar para aquele que está nos ouvindo, porque eu quero começar a investir e qual que é o meu, onde colocar o meu dinheiro, né? Bom, basicamente nós vamos começar então investimentos no Brasil. Eu vou perguntar para você, o Piazzolla. Não pode ser Pia. Pode ser Pia. Ele que acabou, para quem não tá quem está nos ouvindo, ele acabou de me corrigir que não é Pia.
É Pia. Renda fixa. Conta um pouco pra gente o que é isso, que produtos, o que é renda fixa que a gente acaba escutando no mercado, olhando isso. Putz, muita gente nem sabe que tipo de papel de ativo é um papel de renda fixa, quais são as características. Conta um pouco pra gente. Tá. A renda fixa que não é tão fixa assim, né, Pia? Não é tão fixa, né? Mas são papéis lastreados em passivos de empresas ou de bancos. Então, um título de renda fixa, ele tem uma contrapartida. É alguém querendo botar o dinheiro para fora e tomar esse dinheiro como empréstimo, né? Então, na verdade, o investidor está dando dinheiro para alguma empresa ou para um banco para poder ter uma rentabilidade, né? E essa rentabilidade ela pode ser pós-fixada ou pode ser pré-fixada. Então, eles são títulos de dívida de empresas ou de bancos que tem que cumprir com... Então, nada mais é do que um papel que está lastreado, entendeu? Em uma dívida de uma empresa ou de um banco. Sim, então basicamente são empresas que precisam captar dinheiro no mercado, né? Ou empresas ou instituições financeiras. Ou o próprio governo, isso que eu ia falar, Sim. notas de tesouro. Tem a parte do governo, que também o governo se financia dos bancos. Em cima desse ativo. E aí eles emitem algum título e esse título vai para o mercado com um valor, com uma taxa de remuneração ao qual aquela pessoa que quer comprar aquele papel ou quer investir naquele papel já vai saber basicamente de forma como será calculado a remuneração sobre o papel, seja ele pré-fixado com taxas já definidas ou pós-fixados vinculados a um determinado índice. Pode ser um IPCA, pode ser um IGPM, pode ser um Tem até títulos de renda fixa com dólar. Moedas, né? Correção cambial. E esse renda fixa, por isso, Thiago, que você falou que renda fixa não é tão fixa assim, né? Porque a inflação, eu posso aplicar num papel, sei lá, inflação, e a inflação for negativa, ou seja, Sim. eu estou numa expectativa de ganhar dinheiro, eu posso estar perdendo dinheiro dependendo do resultado dessa indexação. A gente teve isso no passado, né? Acho que ano passado, quando o governo fez aquele corte nos impostos de combustíveis entre agosto, setembro e outubro, e gerou uma deflação aqui no Brasil, a gente teve os títulos de IPCA+, que corrigem a inflação e te dão mais uma taxa de juro real, que a gente fala, né? E aí o juro real é aquilo que é acima da inflação. Então isso que é até importante colocar para todo mundo assim, quando a gente fala em investimento, é sempre buscar investimentos e um portfólio que vá crescer acima da inflação, corrige seu dinheiro e um ganho real. E naquele momento nós tivemos uma deflação consecutiva 3 meses. Então quem tinha papéis atrelados à inflação viu o rendimento negativo. E aí assustou por causa que pode acontecer em determinado... Claro que assim, a gente falou era bem pontual, o Brasil não é um país deflacionário, né? E aquilo depois ao longo do tempo voltou, mas é um ponto. E acho que esse ponto da renda fixa não ser tão fixa assim, hoje em dia a gente tem um processo que a gente chama marcação a mercado, né? Então hoje você pode saber o preço do seu ativo antes do vencimento dele, né? Então, porque a renda fixa, algumas características, assim, você tem geralmente um prazo de início e fim, para 1 ano, para 2 anos, para 3 anos, aí eu consigo ter liquidez antes, depois de 90 dias eu posso pedir o resgate sem ter nenhum prejuízo, ou alguns títulos eu tenho a possibilidade de ir ao mercado, então eu vou no mercado e falo, mercado, eu tenho um título que vale, né, 10% de rentabilidade, eu quero vender esse título de vencimento, e aí dependendo das condições de mercado, né, eu vou falar, olha, eu pago mais, pago menos, e aí você pode ter um prejuízo ou um ganho daquilo que você tinha. Então, por isso que a renda fixa não é tão fixa, né, que a gente vem falando desse jeito assim, tem diversos fatores. Ô Dani, quais são os principais papéis de rendas fixas de ativos de renda fixa hoje no mercado? CDB, debentures, CRI, CRA, sopa de letrinhas, LCA, CRI, CRA, Tesouro, LTN, LFT, tem muitos, né? Que legal. E assim, a questão tributária disso, por exemplo, hoje a aplicação de renda fixa, isso é uma coisa que acontece muito, uma dificuldade muito grande de quem opera com investimentos, né? Porque muitas vezes a renda fixa basicamente já vem sendo tributado por uma tabela progressiva do imposto de renda que vai de 15 a 22,5% sobre o rendimento, né? Bom, isso já vem descontado, inclusive, muitas vezes, quando o papel é tributado, ele vem descontado na fonte.
Isso é uma das grandes dificuldades de quem opera em renda variável, porque vem lá um tal de come-cota, dedo duro, que não é o come-cotas, mas ele retém um percentualzinho lá de quem opera em bolsa de valores, para que a Receita Federal saiba que essa pessoa operou em bolsa, que não é a mesma regra, que não é a tributação final daquele rendimento. Aquilo é apenas para a Receita Federal saber, putz, esse contribuinte aqui está operando em bolsa. No caso da renda fixa, como ela tributa diretamente na fonte, ou seja, o banco ou a instituição que você está fazendo essa aplicação, que está intermediando essa operação entre a empresa e o investidor, ele já faz a retenção na fonte desse tributo, e naturalmente esse rendimento ele acaba sendo um rendimento tributado exclusivamente na fonte, ou seja, não vai haver nenhum tipo de tributação subsequente na declaração de imposto de renda da pessoa física. Agora, se ele for uma empresa, pessoa jurídica, ele vai ter aquilo que está sendo retido, nada mais é do que uma antecipação na apuração do seu imposto de renda e contribuição social na sua escrituração contábil. Mas, por outro lado, existem papéis, que nós estamos falando de tributação, existem papéis isentos aqui, né? Que muitas vezes são incentivados, né? Você quer falar um pouco, Piazzolla, sobre esses papéis? Então, Richard, existem alguns papéis de renda fixa que você tenha um incentivo de não ter imposto de renda na fonte. Então, são as Ls, né? Então, a gente fala LCA, LCI, né? Que são 2 papéis indexados, também pode ser pré-fixado ou pós-fixado, né? Pode ser em IPCA, pode ser em CDI, então pode ser uma taxa pré. E tem as debêntures incentivadas também, que são papéis que o governo criou para dar incentivo às empresas de estrutura, de infraestrutura, né? E agropecuária também. Então, várias empresas, por exemplo, Petrobras pode emitir um papel, uma debêntures longa, e ter um incentivo de você aplicar na Petrobras para um longo prazo em renda fixa sem ter imposto de renda na fonte, né? Então, essas são as vantagens que esses papéis dão para o cliente, né, pessoa física. O governo pegou setores, acho que estratégicos da economia, né? Quando a gente fala de agronegócio, de imobiliário, que é no caso de LCI e CRI, o agro, LCA e o CRA, e as debêntures incentivadas do setor de infraestrutura, né? Até para o pessoal entender assim, LCI e CRI. Então, a LCI é uma letra de crédito imobiliário emitida por um banco. Então, eu empresto dinheiro para o banco usa esse dinheiro como laço para emprestar para uma empresa do setor imobiliário, né? O CRI, eu já empresto direto para essa empresa do setor imobiliário. Já é um crédito privado, não um crédito bancário. Então, pega uma construtora, ela quer desenvolver um novo empreendimento, ele emite um CRI, eu, pessoa física, compro esse CRI via alguma plataforma de investimento, como a XP, como a gente distribui, e aí eu estou emprestando dinheiro diretamente para essa construtora. A LCI não, a LCI empresta o banco, e o banco usa esse recurso como laço. Mesma coisa do CRA também, que aí eu empresto para empresa de agro, e a LCA empresta para o banco. E aí as debêntures incentivadas entram ali no setor de infraestrutura. E isso influencia essa questão de você emprestar direto para a empresa que está emitindo o papel, ou direto, ou através de um banco. Por isso que tem negócio do lastro, né? Quando você vai pegar uma LCA, uma LCI, o banco tem que ter lastro. Sim. Isso, porque você faz que ele tem que ter a contrapartida. Tem que ter a contrapartida. Na verdade, assim, eu tenho que ter alguém que está querendo tomar esse dinheiro para mim poder lastrear essa operação e ele me dá títulos do setor dele. Então, ele me dá títulos da parte de agropecuária, por exemplo, para me emitir uma LCA. Tem que ter alguém precisando de recurso para que o banco, no caso das L's, né? LCIs, LCAs. Isso. É engraçado, você sabe que eu nunca parei para pensar nisso? Mas dentro dessa linha, o risco que eu corro numa LCI é o risco banco. Isso. Sim. LCI, LCA, risco banco. Que é a emissão do banco. Se aquele agente que está tomando dinheiro lá do banco, que eu investi, eu quero uma LCA do banco X, né? Eu vou lá e compro eu quero comprar essa, e tem lastro, o que significa que o banco, ele já tem a empresa que ele vai emprestar esse dinheiro. Sim. Se essa empresa que está emprestando dinheiro não pagar, eu não perco nada. Não, a contrapartida é o banco. Ah, entendi. Já o CRA e o CRI já não é. É a empresa. É a empresa.
Olha só, Exato. que interessante. E aí tem uma coisa, né? Também tem um outro aspecto aí que a gente tem que ressaltar. As ERES, LCA e LCI, tem fundo garantidor. E o CRA e o CRI não tem fundo garantidor. Então, é assim, o banco, além disso, como o banco participa do fundo garantidor, como a emissão dele, então ela está garantida até R$250 mil. Por CPF, por emissor. Por instituição financeira. E você pode ter 4 emissores. Você pode aplicar até R$1 milhão, 250 em cada emissor, e você vai ter garantia desses 4 emissores. Se os 4 quebrar. Se os 4 quebrarem. É isso. Não os emissores, né? Os bancos. Os bancos. quebrar. Entendi. Os emissores que eu falo são os bancos mesmo. Sim. Porque na parte do CRA e do CRI, aí você está comprando risco empresa. É verdade. Você está comprando risco empresa. É verdade. No LCA e LCI, você está comprando risco banco. Então você pode ter até R$250 mil por papel. Entendi. Por CPF, e aí você pode ter 4 papéis de 250 mil. Entendi. Isso faz muito sentido, então. Geralmente, assim, obviamente, as empresas devem ter muito mais oportunidade de CRI e CRA do que LC e LCA, não? Sim. Hoje em dia, muito mais. Ainda mais aqui no Brasil, acho que o mercado se desenvolveu, o mercado bancário, o mercado financeiro como todo se desenvolveu bastante. Para as empresas hoje, de uma certa forma, é mais barato emitir um título de dívida direto no mercado do que via banco. Para ela consegue alongar mais a dívida. Então, quando a empresa tem uma dívida mais longa, é mais saudável para ela conseguir pagar. E ela vai ter, teoricamente, não tem um intermediário ali no meio do caminho, que é o banco cobrando uma taxa maior dela. Só que, em contrapartida, para o investidor, ele tem um risco maior, um risco empresa, né? Na verdade, assim, não, depende aí vai depender da empresa, não tem, acho que o melhor ou o pior. E aí o risco por exemplo, no caso, como o pessoal comentou, comprei uma debênture da Petrobras. O risco é a Petrobras não pagar essa debênture, ou uma grande outra empresa nesse sentido. Mas tem um processo por trás dessas emissões, que é a securitização. Então, toda vez que uma empresa ela vai emitir um CRI, um CRA, uma debênture, ela passa por uma empresa de securitização, que vai pegar e entender quais são os lastros de garantias naquele título. Então, eu sou uma empresa, uma construtora, como estava comentando. Eu vou construir um empreendimento novo. Vou emitir um CRI. A securitizadora vai falar, quais são as garantias desse CRI? São os imóveis, vão ser os imóveis que a gente tem, o que a gente vai dar se acontecer alguma coisa com você. Não é que simplesmente o investidor vai ficar na mão e nunca mais vai receber. Existem formas de acionar a empresa para justamente executar as garantias daquela operação. E tem a governança em cima disso. Não é assim, fala, eu tenho esses imóveis. Os imóveis vão estar descritos no contrato. Sim, tudo isso. Entendeu? E esses rendimentos, estou falando agora dos rendimentos isentos, né? Entra aí também poupança? Entra poupança também. Né? Poupança hoje em dia. Olha, hoje em dia. Gente, eu estava escutando esses dias, não sei quantos trilhões de reais, sei lá. Tem ainda em poupança, né? Cara, muito. É que também nós tivemos uma mudança de taxa de juros, porque assim, o poupador antigo, ele recebe 0,5% mais TR. O poupador novo, ele recebe até 70% do CDI, né, quando a taxa do CDI estiver abaixo de 8%. 8,5%. E aí o que acontece? O investidor, quando uma taxa de juros está 2%, 3% ao ano, a poupança passa a ser um bom negócio. Quando os juros... Aí vai depender do investidor antigo, né? Antigo. Acho que a regra, se não me engano, 2012, 14, não lembro agora a data exatamente, mas eles mudaram. Antigamente, assim, poupança pagava 0,5% ao mês, mais TR. 6% ao ano aproximadamente. E aí no cenário que os juros caiu no Brasil, adicionou uma regra nova. Então toda vez que a Selic estiver abaixo desse patamar de 8,5%, 70% da Selic mais a TR. Então dependendo de quando você entrou, se você aportou na poupança antes dessa regra e ainda tem o dinheiro lá, paga 0,5% mais TR independente de qualquer cenário. Assim, só para entender, quanto que é uma TR? Hoje em dia é 0,0 nada. É isso, é zero. É zerada. E também hoje está mais difícil, porque assim, também o investidor de uma taxa de juros de 13 não dá para você ficar numa poupança de 6. Você tem 13,75 de CDI. Se você ficar um ano, você está recebendo com 100%, metade, né? Ele não precisa. Já não compensa mais poupança em função disso. E acho que não é nem isso, não protege nem da inflação. Você pega no passado, que no meio do ano a inflação bateu 12, poupança rendeu 6. Não, a renda fixa parece um negócio legal. Mas assim, como que, olhando assim, quem está nos assistindo vai, então quer dizer que lógico, se eu tiver que, eu tenho 2 produtos de renda fixa, um tributado, outro não, um eu pago imposto de renda, outro não, então eu vou sempre pro isento, que deve me pagar mais, né? Isso é uma verdade? Assim, não, eu estou... Em tese... Às vezes sim, depende do prazo. Depende do prazo, porque assim,
geralmente você tem taxas maiores quando os prazos são maiores. Tá. Então a gente tem prazos pequenos por exemplo, em renda fixa, e aí o prêmio está bem atrelado à taxa da Selic do governo projetada pelo período. Então, quando a gente fala em um ano, praticamente não tem prêmio. Então, tipo, se você pegar um CDB de uma instituição financeira ou pegar uma LCA, uma LCI, de repente está muito próximo uma da outra. Na verdade, é importante fazer um mix aqui, né, Richard? Tem que fazer conta, não tem jeito. Porque, logicamente, estou fazendo uma conta natural, que um produto ele é isento porque ele está incentivando determinado setor. Sim. Né? Naturalmente, essas taxas que são oferecidas num produto isento devem ser menores que uma taxa de juros oferecida. Equivalência bruta. Aí você faz o tal do gross up lá para você entender, igualar as taxas de remuneração de cada ativo para entender o quanto que de fato eu estou ganhando. Comparar um título de renda fixa e papel isento com um título de renda fixa de papel tributável, eu tenho que fazer aí um cálculo de baixo para cima para eu entender o quanto de imposto num papel de isento eu estou deixando de pagar frente ao papel tributado. Sim. E aí você tem que comparar o seguinte, de repente se você comparar com algum tipo de fundo de renda fixa, o papel isento é muito melhor. Entendi. Tá? Porque um fundo de renda fixa ele vai te dar no máximo 100%, em tese seria 100% do CDI menos a alíquota de imposto. Sim. Enquanto que o papel isento ele vai te dar, sei lá, vamos pegar hoje no mercado 94, 95 líquido. Então você já tem um ganho aí que é um efeito, né, bem considerável. Porque a gente está falando também de título, mas aí no mundo de renda fixa a gente tem os fundos de renda fixa também, né? Que aí entram com uma característica um pouco diferente dos títulos de renda fixa, né? E que aí tem outros tributos. Que aí o universo renda fixa a gente vai ter títulos, fundos, então tem estruturas que acabam... E aí na hora de montar é fazer conta, porque às vezes vale a pena. E aí assim, tipo, você pode ter título de renda fixa, fundo de títulos de renda fixa, prazo alongado ou de curto prazo. Então isso também vai ter uma diferenciação na hora da rentabilidade. Então assim, a gente tem, por isso que eu acho que é importante. Dinheiro dá trabalho, hein? É importante você ter um assessor financeiro. É esse o nosso papel. É justamente isso. Assim, a gente definiu aqui alguns papéis de renda fixa, assim, só para eu entender, até por curiosidade. Então, quer dizer, eu posso ter um fundo de renda fixa. Esse fundo, na verdade, ele adquire... Aí eu não estou num único papel, né? Provavelmente esse fundo deve investir em mix de outros papéis. Você está pagando por um gestor fazer esse trabalho para você. Exatamente isso. E aí eu tenho diversos tipos de fundos de renda fixa. Cuja renda fixa não é tão fixa assim. A renda fixa não é tão fixa assim. Ou seja, se cada fundo, eu posso ter fundos de renda fixa aplicando, por exemplo, em diversas empresas, pagando diversos... E por prazos diferentes. Por prazos diferentes e por remunerações diferentes. Sim. Só que o mix desse fundo... ele me traz uma rentabilidade ali que vai ser a rentabilidade que ele conseguiu capitanear, batido uma taxa uma de média, né? Uma média. Né? E será tributado, nesse caso, existe o fundos isentos? Tem fundo de debênture incentivada. Tem fundo de debênture incentivada. Também. Mas aí tem que ser composto só de papéis isentos. Só de papéis de empresas que são incentivadas. Entendi. Então tem no universo renda fixa. E aí que ele não é mesmo renda fixa, né? Porque como ele tem vários prazos e várias taxas ali, então quando oscila o mercado da taxa de juros, ele pode dar cotas ou muito altas ou muito baixas. E isso é até interessante, porque geralmente quando os clientes estão no fundo de renda fixa e vê essas oscilações em fundo de renda fixa, eles se assustam, né? Se assustam. Porque assim, o que acontece? Um gestor de um fundo de renda fixa, ele precisa todo dia pegar a carteira dos títulos que ele tem na mão e marcar a mercado. O que é marcar a mercado? É como se eu fosse vender aqueles títulos todo dia. Então, como se tivesse um imóvel e eu fosse na corretora todo dia. Quanto vale um imóvel hoje? Hoje a gente paga tanto, amanhã tanto menos 1, tanto mais 2. Então, o gestor tem que fazer isso todos os dias. É isso que dá a oscilação na cota de renda fixa também. Diferente de quem contrata um título, uma LCI, por um prazo de 1 ano, já com a taxa certinha, ele não vai ver essa oscilação, né, em alguns títulos. O que hoje em dia... Teve uma nova regulamentação que saiu a partir de janeiro desse ano, que a CVM, que é um dos órgãos que regulamenta o mercado,
CRA e debêntures incentivadas, título público do Tesouro já tem isso, as instituições são obrigadas a fazer essa marcação ao mercado. Então os clientes também já conseguem ver essa oscilação dia a dia nesses títulos hoje. Tem a opção de ver também, para justamente conseguir entender, poxa, eu comprei um título, hoje está mais valorizado, desvalorizado. Isso não acontece ainda nos títulos bancários. CDB, LCI, LCA, letra financeira. Então os títulos de crédito privado, e aí acho que é até interessante, crédito privado e bancários. Bancários emitido por banco. CDB, LCI, LCA, crédito privado emitido pelas empresas. CRI, e título público, CRI, CRA, debênture incentivada, debêntures normais, se não são incentivadas, e título público, Tesouro Direto, que aí entre os títulos do Tesouro, que é bastante conhecido hoje em dia também. Então os fundos compram esses títulos e o gestor vai trabalhando isso dentro do fundo. Então tem ali a solução. Olha, assim, cenário Brasil, tá? Antes de a gente mudar o ponto para a renda variável, bastante coisa para falar. Esses produtos, por exemplo, de renda fixa, eles servem tanto para pessoa jurídica quanto para física, ou há alguma restrição de produto para produto? Hoje em dia serve tanto para física quanto para jurídica, só que em alguns casos dos isentos, a jurídica não tem o benefício fiscal. A isenção tributária de LCI, LCA, CRI, CRA é para pessoa física. Então, a pessoa jurídica pode investir, só que ele vai ser tributado. Em alguns casos, vale até a pena mesmo com a tributação, porque as taxas são melhores, são mais atrativas, então dá para fazer também. Mas a pessoa jurídica hoje, ela é tributada, não tem a isenção. Ah, entendi. Ah, legal. Bom, e para quem que serve, assim, qual que é o tipo de investidor que busca esse tipo de papel? São as pessoas geralmente mais conservadoras? Na verdade, que a gente fala assim, né? E é importante, como o Piazzolla comentou, ter uma assessoria, né? Porque acho que não tem investimento pior ou melhor. Acho que tem investimento adequado ao perfil de investimento. Então, quando você está numa instituição, você preenche o questionário de perfil de investidor, algumas perguntas, vai precisar, não vai precisar. Isso vai te traçar qual é o seu perfil de investimentos. Se é conservador, se é moderado, se é arrojado. Dentro do seu perfil, todos os perfis têm percentuais, né? A gente vai montar uma carteira diversificada. Claro que um cliente conservador vai ter uma parcela maior em ativos de renda fixa. Um cliente mais arrojado vai ter uma parcela menor. E aí o trabalho que a gente fala, o assessor ele vai justamente fazer esse equilíbrio de portfólio. Mas hoje em dia, no cenário que a gente está hoje, acho que a maioria dos clientes estão querendo ficar mais conservadores. Taxa de juros tá valendo a pena, tá valendo muito mais a pena você ficar em renda fixa. E aí né? ele vai mais para a linha do pós-fixado, que é CDI. Sim. Que aí o risco é praticamente bem Porque diminuído. mesmo dentro do mundo renda fixa tem oscilação. Não é tão conservador, entende? Dá para você se alavancar no mundo de renda fixa. Então não é só o cliente conservador. Entendo, e não só entendo, como compreendo algumas coisas agora também. Assim, é conservador até a página 3, né? Isso. Porque se, por exemplo, eu investir num papel, num CRI ou num CRA, e essa empresa, ou uma debêntures, e essa empresa tiver algum problema, como já aconteceu, acho que rodovias do Tietê. Sim. Americanas recentemente. Americanas, Light. Não, vamos mudar de assunto. Mas eu queria dar um exemplo típico de título de renda fixa que acabou com um banco nos Estados Unidos. É isso que você ia falar, pra você ver como não é tão Você conservador. vê como são as coisas. Ele ele pegou uma parte do caixa dele e lastreou aonde? Em títulos americanos, mas com uma taxa de juros de 4%, de 3%. Taxa baixa, 2%. Baixa, 2%, 3%. O que aconteceu? O juro subiu. O juro subiu. Vamos dar marcação ao mercado. E aí ele estava com aquele monte de papel a 2%. O que aconteceu? Deu uma descasada violenta no caixa do banco. Sim. E o banco não teve jeito. É o SVB. É Silicon Valley Bank. Isso. SVB, é isso. E eles não tiveram jeito de honrar, porque o tamanho da aplicação... Explica direito. Não, isso é interessante. Eu escutei isso em alguns veículos de comunicação. Eu até tentei compreender. Eles tinham esses bancos, eles compraram, eles lastrearam parte das suas reservas em títulos do Tesouro Americano, de Tesouro Americano, em Treasury. Isso. Com a taxa 2% pré-fixada. Que é da época, né? E é importantíssimo. Ninguém imaginava que os juros ia subir. O mercado lá fora é pré-fixado, tá? O mercado lá fora é diferente do brasileiro. A gente não tem o pós-fixado. A maioria dos títulos são todos pré-fixados. Então tem essa marcação. Não existe CDI lá, né? Isso, não existe Ele CDI. pegou a reserva dele e falou, olha, eu vou aplicar aqui um título americano 2,5% aqui. E achou que tava fazendo um super conservador. Naquele momento... Ele pegou, aplicou esse dinheiro e emprestou Emprestou, sei lá,
taxa. Começou a emprestar e aí, tipo, vamos supor que a taxa subiu para 4, e aí 4 ao ano. Ele empregou esse dinheiro, Isso, né? sim. Ele empregou esse dinheiro e tomou dinheiro, pelo Sim. que eu entendi. Ele tomou dinheiro numa taxa variável. Qual que foi o ponto? Porque os Não bancos- variável. É uma taxa pré-fixada, só que ele aplicou a menor e emprestou a maior. Entendi. Entendeu? Até aí, os bancos têm que equilibrar passivo e ativo, né? Empréstimo e o caixa do banco. O que aconteceu? Na hora que os títulos dos Estados Unidos começaram a subir juros, então pensa que ele tinha na mão um título de 2% ao ano. E aí os juros foi para 4%. Então aquele título que ele tinha de 2 não valia vale mais. mais. O mercado, se ele fosse vender, é o tal da marcação mercado Sim. deságio. Então descasou o balanço do banco. Então, ou seja, a quantidade de dinheiro que teoricamente ele tinha em caixa era menor do que deveria ter frente ao que ele tinha que honrar. E aí isso começou a trazer um problema para o banco. Por mais que eram títulos conservadores, Tesouro Americano, um dos títulos mais seguros do mundo. Então ali também teve um erro de gestão a gente chama do tesoureiro, do Tesoureiro. responsável pelo dinheiro do banco. Porque geralmente os bancos fazem o quê? Poxa, tô com o título A2, se acontecer algum problema para frente, eu tenho que fazer um hedge, uma proteção para não ter esse descasamento. Aqui no Brasil, a gente sabe muito bem disso, porque a gente juros para cima, juros para baixo, os tesoureiros dos bancos casam muito bem isso. Mas lá nos Estados Unidos, eles estavam há mais de quase 40 anos com inflação baixa, juros era patamar de 0 a 2%, então eles nunca tinham visto uma situação de lidar com aumento de juros e inflação como eles estão vivendo hoje. Então, e muitos bancos novos, Silicon Valley Bank é um banco, era voltado para startup, um cenário muito novo. Então aí tem várias nuances de cada caso ali, mas foi mais ou menos isso. Meu Deus do céu. Mas só pra você entender que o renda fixa também não é tão fixo, É, entendeu? não, eu entendi. Não é tão seguro assim. Das questões, agora mudando o assunto, dentro ainda do mercado nacional, renda variável, né? Que aí a gente entra em outro campo, né? Que também existem papéis de renda variável tributados e também papéis isentos, né? Conta um pouco pra gente, Ti, aí da parte de tributados, renda variável tributados. Hoje, basicamente, quando fala de renda variável, a gente fala de ações, né? Então, o que basicamente ações? Ações é você ter um percentual, uma sociedade de alguma empresa, né? Você é a gente fala de pequenos investidores, um mini dono de uma empresa ali, e a sua remuneração, diferente da renda fixa, que teoricamente você sabe as taxas e quanto vai ser, como a ação ela é variável, ela varia, né, diariamente, compra e vende o preço de acordo com a empresa, com o resultado, com lucratividade, ele entra nessa estrutura de renda variável, porém tem mais risco. E aí ações hoje tem algumas alternativas, é uma mescla de tributável e não tributável. E aí é um exemplo assim, pessoa física que investe em ações e vendem ali, né, até 20 mil por mês das suas posições, ela tem uma isenção, né, ela não paga, justamente que é uma forma, né, dos órgãos do governo incentivar esse mercado que chama mercado de capitais, né. Dividendos hoje que as empresas pagam, ele é isento hoje também, mas já compra e a venda, o ganho de capital, né, que você compra uma ação mais barata e vende ela com lucro acima, né, das vendas ali de 20 mil, tem a tributação. Dentro do mundo de renda variável, a gente fala das ações e a gente entra hoje em dia um pouco de híbrido, são fundos imobiliários, né, que casa um pouco de renda variável com renda fixa. E aí a gente começa a misturar um pouco dos dois universos. Antes de entrar no fundo imobiliário, vamos esgotar aqui a questão das ações. Então, você está dizendo o seguinte, que se eu for um investidor em bolsa de valores, tem lá uma carteira de ações, se eu vender até 20 mil reais, eu vou... Aquele ganho que se eventualmente eu tenha, que eventualmente eu venha obter na venda dessas ações, ele vai ser um ganho isento. Exato. Tá certo? Beleza. Daí, beleza. Se eu vender no mês, a soma de todas as vendas que eu fiz no mês acima de 20 mil reais, se eu tiver algum ganho neste mês, eu vou pagar imposto de renda, que é 15% sobre o ganho de capital, sobre o ganho auferido. Aí eu posso abater aquele valor do IRD do duro, né, que vem na nota de corretagem. Tal. Mas aí dentro de ações... E a corretagem também entra na média. Isso, eu abato, eu somo ao custo e abato da venda. Né? Então eu faço sempre esse balanço. Então tem que ter um controle forte para quem está investindo em ações, porque é bem complexo o cálculo, né? Sim. Mas aí dentro de ações nós temos também dois tipos de situação. Nós temos as ações no mercado comum e day trade, né? Sim. Ou seja, eu posso tá operando nesses dois tipos de mercado, só que aí a tributação também é diferente. É diferente. E aí day trade é justamente você compra e vende no mesmo dia,
né? E há outras operações que eles chamam de swing trade, né? Que compra e vende depois de um dia. E aí eu não tenho a isenção ali. Day trade eu não tenho esse tipo de isenção e a minha tributação acaba sendo maior também, né? Day trade é bem agressivo, né? Bem agressivo. Muito. Bem agressivo. Tem que ter muita... É que no Brasil não tem cassino, então eles inventam essas coisas. É mais ou menos isso. Agora, eu acho que assim, existe uma vantagem. É louca, né? Existe uma vantagem no renda variável em função do renda fixa. É que você pode compensar os impostos. Então, de repente, você fez uma operação de day trade hoje e perdeu. Amanhã, se você fez e ganhou, você consegue abater o que você iria pagar. Dentro da categoria day trade. Isso, mas também em ações, no swing trade também. De repente, você tem uma carteira, está lá 10 dias com ela, você perdeu o dinheiro e vendeu e comprou outra, ganhou. Você compensa esse imposto também. Isso é uma característica que acontece na renda variável Brasil. Né? Sim. É bom que a gente quem está nos ouvindo ou nos assistindo, é que esse tipo de compensação de prejuízos auferidos com operações em renda variável só pode ser compensados aqui no Brasil. Isso. Fora do Brasil, nós vamos falar já, não tem essa modalidade. E é legal dizer sobre isso porque o investidor em ações ele tem que ter esse controle, né? Porque tudo isso tem que ser reportado para a Receita Federal. Sim. E diferentemente do rendimento da aplicação de renda fixa, o emissor do papel ou a instituição financeira, o distribuidor, que é o responsável por apurar um imposto e apresentar a conta para o investidor, olha, estou descontando de você 15%, 17,5%, 20% ou 22,5%. Renda variável. Na renda variável, quem faz próprio... Renda variável, ações. Ações. Né? Ações. Quem faz esse cálculo é o próprio investidor. Exato. Aquele valor que vem retido na nota de corretagem nada mais é que o imposto dedo duro, né? Muita gente... Eu faço muito imposto de renda da pessoa física e quando a gente apresenta a conta do imposto de renda que essa pessoa vai ter que pagar no ano, aliás, que teve que pagar no ano e não pagou, eu falo, não, mas a receita já veio descontado na minha nota aqui o imposto de renda. Né? Para explicar isso para quem está investindo em ações, às vezes é difícil, porque ele imagina que o tratamento tributário é igual para os dois lados. Né? Então, quem opera com ações, quando eu falo aqui, seja comum ou day trade, ainda que seja as ações da mesma empresa, mas se operou no comum, ele tem que ser uma tributação separada do day trade e vice-versa, né? O prejuízo de um não compensa com o outro. Sim. A alíquota de imposto de renda de operação comum é 15%, day trade é 20%, né? A retenção também é diferente, 1% em day trade e 0,005% de comum. Então é importante para quem está nos assistindo entender isso. Vou operar em bolsa, eu preciso entender um pouco das regras tributárias. E mais, o imposto sempre vence no mês seguinte. Exatamente, tem um prazo. Até o último dia do mês seguinte. Sempre no mês seguinte. Então, as transações que eu executei, né, que eu liquidei dentro de um mês, eu tenho que apurar o ganho e capital e aplicar ou 15% no caso de comum ou 20% no caso de day trade, abata os impostos que foram retidos na fonte, nas notas de corretagem e paga no mês seguinte. Isso é uma coisa que vai acontecer. Agora, dentro de renda variável, existe um ponto também que são os fundos, né? São os fundos de renda variável. Sim. Né? Ou seja, esses fundos, ao que me parece, ele deve investir em ações. É isso. É o mesmo conceito que a gente comentou dos fundos de renda fixa, que eu delego para o gestor comprar e vender os títulos de renda fixa. Renda variável também, eu delego para um gestor ele comprar e vender as ações dentro do fundo. E aí eu tenho alguns benefícios, teoricamente, em termos de tributação. Eu entro na alíquota de 15%, né? O fundo ele tem a tributação de 15%, mas quem é o responsável pelo recolhimento é o administrador do fundo, é a instituição, digamos assim, por trás. Então, quando o cliente investe em um fundo de ações, ele não tem essa preocupação de ter que recolher o imposto de renda até o último dia, como ele opera a renda variável diretamente comprando e vendendo uma ação. Então, isso é um benefício. Tem um outro benefício, diferente de um fundo de renda fixa ou fundos multimercados, o famoso come cotas, que é a antecipação de imposto de renda. Acho que até o pessoal entendeu um pouco assim. O que é o come cotas? Na verdade, assim, o que o governo faz? Quando você investe em um título de renda fixa, você já tem o prazo de início e fim. Então o governo sabe quando vai acabar e quando ele vai receber a parte dele. Então, ele já sabe ali. Fundo não tem prazo, fundo é prazo indeterminado. Eu posso aplicar em fundo de investimento, ficar 5, 6, 10 anos
Em um fundo, eu não tenho um prazo de vencimento para aquele curso. Então o governo fala, então tudo bem, eu não sei quando eu receber minha parte, eu vou fazer o Come Cotas, que é uma antecipação de R, que hoje na renda fixa, multimercado, é em maio e novembro, na alíquota de 15%, que é a menor alíquota daquela tabela regressiva. Fundo de ações não tem isso. Então fundo de ações eu não tenho Come Cotas. Então também tenho esse benefício fiscal, entre aspas, assim. Então, o Come Cotas, só pra gente fechar aqui, o Come Cotas, ele incide apenas em fundos. Apenas em fundos. Em CDB, LCI, LCA, tributários. Então, mas também tem o seguinte, tem os fundos de previdência que também ele não existe Come Cota. Exato. Então a gente tem mais uma categoria, né, de fundos que não tem Come Cota, que seriam os fundos de ações, os FIPs. Os FIPs, fundos de investimento. Fundo de investimento é que tem muito... Se a gente for abrir aqui, a gente vai muita ficar coisa, amanhã. Vamos focar aqui no nosso negócio aqui. Renda variável. Então, os fundos de investimentos em ações, no caso aqui de renda variável, então esse teria a tributação de no máximo 15%. Isso. E aí um ponto importante. No resgate. No resgate e sem o Come Cotas. E sem o Come Cotas, já na fonte. E aí tem um ponto importante que muita gente não sabe. Existe a compensação também em fundos de ações. Sim. Então, eu investi num fundo de ações, resgatei o fundo com prejuízo, sendo da mesma instituição financeira que guarda as informações, eu tenho a possibilidade de depois investir e fazer essa compensação automaticamente. Eu acompanho isso, eu sou também cliente da XP, e eu acompanho isso dentro do sistema, do portal, e tem lá a compensação de prejuízos em fundos. Né? O quanto que eu tenho, se eu ganhei num fundo de ações e perdi no outro, a própria XP faz essa compensação. Isso. Mas isso é importante. Como é que funciona, até para as pessoas entenderem, assim, isso quase todas as instituições têm, tá? Então, assim, digamos que eu estou vendo na minha tela hoje um fundo de ações com lucro e um fundo de ações com prejuízo. Essa compensação, ela só vai se dar nos resgates. Sim. Então, eu preciso resgatar um fundo com prejuízo primeiro, gerar esse prejuízo no sistema e depois resgatar o fundo que teve lucro para o sistema fazer essa compensação. Não é na declaração, isso não é de uma forma que eu faço com o dinheiro aplicado ainda. Tá? Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Então, mas eu posso ter um fundo de investimento que aplica em ações e renda fixa? A gente entra nos fundos chamados multimercados. É isso. É isso. É isso que eu queria chegar. É isso. São os eu queria multimercados. entender que você falou fundo multimercado, eu logo imaginei. Deve ser a junção dos dois. É né? isso. E aí, esse fundo multimercado, ele deve ter percentuais de composição dentro dele. Olha, para ser caracterizado fundo de multimercado, tem que ter X% de ações e X% de renda fixa, enfim. Na verdade, aí tá importante. Ao contrário, um fundo de ações, para ser classificado em ações, eu tenho que ter no mínimo 67% da carteira em ações. Ah, entendi. Eu classifico primeiro o renda variável. O mercado ele não tem essa exigência. Ele pode aplicar até mais em ações ou contratos. Por isso que ele é chamado multimercado. Porque ele tanto está em renda variável, em ações. Ele pode ter fundo de outros fundos? Pode ter fundo de outros fundos, que a gente chama de FOFs, né? Fundos de fundos. Então, tem os gestores que fazem esse trabalho também. Legal. Tem fundos multimercados cambiais. Aí o multimercado, ele abre o leque, como o próprio nome fala, né? Multimercados, eu vou ter Brasil Internacional. No fundo multimercado tem o Come Cotas e a tributação é progressiva de 15% a 22,5%. Mesma coisa. Igual renda fixa. E consigo fazer compensação também, porque a mesma tabela dentro dos fundos multimercados também consigo fazer essa compensação. Legal. No renda variável, no fundo de renda variável, fundo de renda variável, no mercado em renda variável, existe o aspecto também que nós começamos a falar do fundo imobiliário. Sim. Né? Acho que uma coisa importante, dentro de ações a gente também tem os dividendos, né, que são isentos, né? Acho que é importante comentar isso também. Por enquanto, né, a gente tem os dividendos que são isentos dentro quem é cliente que tem ações e recebe divendos. Ou juros sobre capital próprio, que é tributado. Que é tributado em 15% lá sobre que a empresa provisionou e você recebeu. Mas vamos falar um pouco de fundo imobiliário. Piazzolla e Dani, se você quiser também, né? Eu tô deixando você meio aqui. Tô tranquila. Eu sou meio tímida. Tá do jeito que ela quer. Eu tô aqui te acompanhando. Me deu uma força aqui. No próximo eu tô mais tranquila. Ótimo, você vai se soltando aí. Mas fique à vontade, se você quiser comentar. Mas no fundo imobiliário, o que é um fundo imobiliário e por que ele é renda variável? Se ele é imobiliário? Boa pergunta. Então, vamos lá. Então, assim, na verdade, assim, o conceito do fundo, né? Eu sou cotista de um fundo, delego para um gestor comprar os ativos, como a gente comentou. Então, que ativos?
Aí, fundos como um todo. Fundos como um todo. legal. Tá? Então a gente falou fundo de renda fixa, o gestor compra títulos de renda fixa, fundos multimercados, todos os tipos de ativos, pode operar de tudo, fundos de ações que eu compro renda variável e ações. Fundo imobiliário, como o próprio nome diz, a ideia é ter ativos imobiliários dentro desse fundo. Tá. Então eu delego, o gestor vai lá, faz uma captação de alguns milhões de reais, compra um prédio, então o fundo é dono de um prédio, coloca esse prédio para alugar, e toda a geração de receita desse aluguel ela é revertida pro fundo imobiliário. Então, basicamente isso. E aí eu tenho algumas vertentes. Esse a teoria é o princípio do negócio, mas ele foi mudando. É isso. Tá. E aí você vai ter outras derivadas do fundo. Derivados do fundo imobiliário. Então, o fundo imobiliário, ele hoje, quem, por exemplo, gosta de tijolo, então todo mundo que fala assim, vou investir em imóveis. Eu prefiro pizza. Eu vou investir em imóveis. E de repente os imóveis, basicamente a gente faz uma conta que os imóveis eles dão em rendimento 0,5%. Tá. Né? Tomou-se por base isso, é mais ou menos esse é o preço do mercado. Só que além do 0,5% você vai pagar a tributação, porque automaticamente você tem imposto de renda para declarar sobre o 0,5%, então você perde mais 27,5%. É isso? Sim, é isso aí. Na pessoa física, sim. Se eu fosse alugar um imóvel meu na pessoa física, comprei um imóvel, aluguei para o mercado, eu vou pagar até 27,5% de imposto de renda. É uma renda, né? Que eu vou pagar através da tabela progressiva. Aí, como o Thiago falou, tem fundos imobiliários que são de compras de que o administrador foi lá e comprou o quê? Comprou um prédio que está alugado. Tá. Então, quando você entra num fundo imobiliário, você está comprando uma cota desse prédio. Sim. E você está recebendo o aluguel desse prédio. E tem alguém administrando para mim. E tem alguém administrando para você, que é o administrador do fundo. Sim. Tá? Então, o administrador do fundo, ele na verdade... Que pode ser mais de um prédio também, né? Pode ser, vários. Vários. Pode ser vários. Eles não gostam de pode ser shoppings, pode ser galpões. Pode ser logísticos. Isso. Então, por isso que assim, também... Esses são os tijolos, né? São tijolos, mas assim, eles existem diferença de rentabilidade. Por quê? Às vezes galpão tá bom, às vezes galpão não tá bom. Então, se você tiver algum fundo que está muito concentrado em galpões, você pode ter uma rentabilidade... Tivemos um problema agora, não sei se é problema, se já solucionou o problema com a Tokstok. Tokstok. Que ela anunciou que não ia pagar o aluguel e tinha um fundo, né? E tinha um imóvel lá dentro. Não precisa nem dar na pandemia mesmo, os fundos imobiliários que tinham os prédios corporativos de empresas não largaram todo mundo em home office. Sim. Os fundos que tinham prédio, tinham prédios dentro para grandes empresas, começaram a ter uma rentabilidade muito baixa. Mas em tese, o fundo imobiliário ele hoje dá um rendimento muito maior do que você comprar um apartamento, ter o custo de condomínio, imposto, administradora, o risco de vacância, de ficar vazio e você ter que arcar com reforma e não sei o que, IPTU e tudo mais. Então, um fundo imobiliário hoje que está lastreado em tijolos, a gente fala que assim, o rendimento é entre 1 e 1,20 hoje. Nossa. É um rendimento muito bom e é isento. Você não tem imposto de renda na fonte. Tá. E todo mês ele acredita um valor esse rendimento como se fosse o aluguel. Você pode comprar novas cotas desse mesmo fundo. Sabe o que eu acho interessante pegar a linha? Agora eu vou... Tá vendo? Tô me soltando. Acho importante eles explicarem o Tia até, ou você que já tá no gancho, do agro, né? Porque é que todo mundo tá procurando o mundo de fundo assim, de agro, né? Então... O fundo imobiliário de agro é uma outra linha também, né? Então tem o tijolo e tem o agro. Deixa eu só voltar um ponto, que é a pergunta que você fez lá. Por que o fundo imobiliário é renda variável, né? Sim. Então, quando eu sou cotista desse fundo imobiliário, eu compro a cota em bolsa de valores, tá? Então, eu compro como se fosse uma ação. Então, a cota do fundo imobiliário é negociada em bolsa como se fosse uma ação. Então, aí entra o conceito de ser um ativo de renda variável. Que ele acaba sendo um híbrido, né? Entre renda variável e renda fixa, talvez, por causa dos aluguéis, da renda que tem um pouco ali. Mas é exatamente por causa disso. Então, eu posso comprar... eu tenho um fundo que negocia a cota hoje a R$10, amanhã tá 11, amanhã tá 8. Então, ele entra dentro dessa categoria de renda variável. Claro que com menos risco, né? Depende da estrutura do que uma ação. Então, por isso que ele é considerado um ativo de renda variável, tá? E aí tem um ponto importante. Na renda variável, a gente tem aquela tributação que você colocou de 15% sobre o ganho de capital, acima de venda de R$20 mil.
Fundo imobiliário não tem esse benefício dos 20 mil reais, né? E a tributação sobre o ganho de capital, sobre o lucro que eu tenho é 20%. Sim. Na pessoa física, quando tem os imóveis, na compra e venda de imóveis, é 15% de ganho de capital, se eu não me engano, acho que é isso, né? De 15 a 22 De 15 a 22 dependendo do valor do ganho. E aí, só complementando, assim como não existe essa limitação dos 20 mil reais aí de isenção, você não pode compensar prejuízo de fundo imobiliário com lucro lá que você teve em ações. É isso, não pode, Exatamente. Mas Eles de não se fundos- misturam, eles são a natureza, a mãe Sim. deles lá, eles são primos, né? Sim. Eles são primos por quê? Porque a mãe deles é renda variável. Agora, cada um tem a sua linha de apuração de tributos e elas não se se falam. compensam, não se falam. Né? Por isso que... Existe uma tributação no fundo imobiliário. Quando você vende as suas cotas, Sim. e aí, se elas tiverem valorização, você tem imposto De 20%. Os de 20%. Exatamente. Só sobre a venda das cotas. Sim. Mas Não fala sobre rapidamente dividendo. do agro. E aí, como a gente estava comentando, né, o fundo imobiliário, a casca, o começo era isso, imóveis, aluguel. E aí foi expandindo cada vez mais, e a gente tem o que chama de FIAGRO, que é o fundo imobiliário de agronegócio. Dentro, ainda, qual que é a ideia? Então, a ideia é pegar empresas do setor agro, então comprar terra, comprar maquinário para o agro, títulos de crédito do agro. Então, aquele dinheiro daquele fundo imobiliário agro, ele é voltado só para estruturas e operações de agronegócio. Tá. Não sei se ficou claro. Sim e não. Eu vou te falar agora de um caso que aconteceu agora há pouco tempo, e é legal isso porque de repente você vê que toda a estrutura tem que ter uma garantia por trás. Teve uma cooperativa no Sul, tá certo? Que ela deu títulos de venda de... ela fabrica alimentos, Tá. né? E aí tem os cooperados, né? E o que aconteceu? Ela teve um problema de caixa, só que ela estava dentro desse fundo agro, só que a garantia era os recebíveis dos cooperados. Então, olha só o negócio, tipo, um agro não é só, tipo, falar assim, ó, eu vou produzir, existe também a garantia que ele vai dar para o fundo. Então, o fundo tinha um lastro, né, que tem lá uma empresa que faz a controle das garantias. Então, esse fundo tinha lá 200 milhões de sacados contra essas empresas que a cooperativa deu em garantia. Eu não sei se deu para entender, mas assim, tem que ter a empresa para poder entrar no fundo agro, ela tem que estar ligado à agropecuária, né? Sim. E agricultura e tal. Então, tipo, para ela entrar, você não vai dar crédito para ela, o fundo não vai pegar e dar dinheiro para ela sem ter uma garantia. Sim. Então tinha uma garantia dos produtos dos cooperados. Que entra no caso lá atrás, a gente falou em renda fixa dos CRAs, Sim. que é o título direto. Porque aí o fundo imobiliário tem o fundo de tijolo, que tem os imóveis, e tem os fundos de papéis, que a gente chama... Por que fundo de papel? Porque o gestor de um fundo de papel, ele não compra o ativo tijolo, o ativo físico, ele compra títulos lastreados no mercado imobiliário. Ele não quer ter o trabalho, o risco. É isso. Um fundo imobiliário pode ser dono de outro fundo imobiliário? Pode, que aí também tem os fundos de fundos. Hoje em dia tem uma nova vertente, chama os hedge funds de fundos imobiliários. Que aí Nossa, tem mais coisa, tem muita aí tem coisa. ações, Dá pra gente montar um tema só sobre fundo. Mas aí. basicamente, acho que é isso. O conceito do fundo imobiliário é isenção do IR no aluguel mensal. Então hoje comparando com imóvel, né, que a pessoa tem diretamente. E aí é uma gestão profissional dos ativos, né? Então hoje eu sou sócio, dono de um imóvel na Faria Lima, por exemplo, sendo cotista de um fundo imobiliário. Ou de um shopping. Ou de um shopping, ou diversas outras estruturas. Legal, muito bom. Isso é interessante. Esse tipo de investimento, tanto de renda fixa quanto renda variável, também um fundo imobiliário não me parece inteligente eu colocar dentro de uma empresa pela questão tributária. Sim. Né? Não me parece ser por quê? Porque o rendimento do aluguel ele não, na empresa será tributado, Exato. a não ser que essa empresa estiver no Simples Nacional, mas no lucro real presumido, esse rendimento seria oferecido à tributação. Então, me parece que essa vantagem tributária que o governo dá para as pessoas físicas investirem isso, como não são alcançadas pelas empresas, tira um pouco a atratividade. Isso. Como nós estamos chegando na fase quase final aqui, e nós já falamos bem do conceito de renda fixa e renda variável, eu queria falar do segundo bloco, que é investimento no exterior, né? De uma forma um pouco mais simplificada, que a gente não vai ter que entrar agora tanto na questão o que é renda fixa, o que não é, o que é renda variável.
Mas eu posso, então, olhando o aspecto doméstico, que eu acabei de falar aqui agora, CDB, LCI, LCA, fundo imobiliário, o Brasil deve representar o quê? 1% da economia mundial. É isso. Se muito, né? Em questão de ativos financeiros, né? No exterior hoje, parece que o exterior está mais próximo com o advento da internet, com essa explosão de bancos digitais. Parece, assim, a minha acessibilidade é que investir em dolarizar uma parte das minhas economias parece que está mais fácil, não é isso? Conta um pouco pra gente nesse aspecto de quais são as disponibilidades que nós temos hoje para quem quer, por exemplo, pegar uma parte da sua remuneração, dolarizar, quais são os cuidados que a gente tem que ter, tanto em renda fixa quanto em renda variável. Depois a gente dá uma pincelada, né, nas questões tributárias. Tá. Eu acho que assim, o que é mais importante é que a pessoa física no Brasil nunca teve o direito de ter uma conta no exterior, né? Até por proibições e tudo mais. E agora os era bancos... muito mais difícil. Muito mais difícil e os valores eram assim astronômicos, né? Antigamente, para alguém ter uma conta no exterior, ou pessoal ou como uma empresa, teria que ter $500 mil, $1 milhão, né? Então ficava muito difícil o acesso, né? E hoje algumas instituições, então a que nós representamos, a XP, ela tem esse acesso direto no app da XP. Você tem lá um campo onde você pode abrir a conta só com um touch. Clique. Touch, você entra, responde as perguntas que você tem que responder, algumas perguntas sobre se você já teve conta nos Estados Unidos, aquelas perguntas típicas de Receita Federal, né? Sim. Que você tem que depois declarar. E aí você entra dentro desse aplicativo e você já tem a conta aberta e você já pode remeter recursos lá para fora para poder aplicar em papéis dentro de bolsa americana ou renda fixa ou qualquer... Então quer dizer... $5 mil você já consegue fazer muito mais isso, fácil. Né? Com $5 mil você consegue já fazer uma aplicação, né? O câmbio você pode fechar pelo app, com touch também, você fecha na hora o câmbio. Câmbio 24 horas de segunda a sexta. Câmbio 24 horas. Ficou fácil assim. Então, assim, você pode fazer... Então, é uma coisa impressionante. E aí você falou uma coisa importante. Por que não ter uma parte do meu dinheiro dolarizado? Eu acho que é muito importante isso, porque hoje o país atravessa várias nuances. Então, de repente, do seu patrimônio, uma parte pode ser fundo imobiliário, uma parte pode ser renda fixa, outra parte pode ser em ações, outra parte pode ser no exterior. E você também está se resguardando de um eventual aumento do preço do dólar, né? E outra coisa que vai ser muito bacana é que as contas lá fora vão ter cartão. Então você vai poder, daqui 2 meses nós vamos lançar o cartão e você pode, de repente, numa eventual viagem, fechar o câmbio, remeter pela sua conta e usar o seu cartão lá fora. Quer dizer, o brasileiro vai começar a ter acesso a coisas que realmente não tinha. Nunca pensou em ter. E aí vou falar uma coisa, né? A diferença do preço do câmbio quando você compra no turismo e quando você fecha para remeter é astronômica. Já vale a pena, né? Já vale a pena aí você ter um dinheiro lá conta. fora. Então eu acho que assim, hoje uma conta internacional, além dos papéis que são disponibilizados lá fora, que você tem acesso a milhões de papéis, que aí é uma coisa, se a gente ficar aqui falando, vai dias. Você tem acesso a vários emissores, né? E ainda por cima você tem essa garantia de que seu dinheiro está valorizando pelo câmbio. E aí eu acho que como investidor a gente deve meio que virar chave, né? Porque aí eu não tenho as taxas de renda fixa oferidas dependendo do país que eu for aplicar. Vou dolarizar uma parte da minha economia, logo o dólar, qual país que eu vou estar mais ou menos ligado na inflação americana. Eu tenho que buscar formas de me proteger, não mais da inflação brasileira, sim da americana. Vou ter que aprender a pensar em dólar. Eu tenho que pensar, exatamente, esse é um ponto. E em questão tributária, que uma coisa também acontece muito, que o contribuinte hoje, qualquer pessoa física hoje que investe ou tem uma conta bancária no exterior,
a tributação é muito diferente, né? Muita gente fala assim, mas tem um imposto que foi tributado localmente, né? Cada país no mundo tem as suas regras de legislação. Obviamente, o cidadão ele escolhe onde ele vai ter sua residência fiscal para pagar o seu imposto definitivo. Mas isso não quer dizer que, dependendo do tipo de operação financeira que ele fizer no exterior, essa operação não estará sujeita ao imposto de renda. Este imposto de renda, no caso, imaginemos aqui, no caso dos Estados Unidos com o Brasil, tem uma conta lá em Miami, no banco da XP Miami, por exemplo. Esse imposto que eventualmente ele pagar nos Estados Unidos, ele estando com a residência fiscal aqui no Brasil, ele vai poder ser compensado, né, do imposto brasileiro. Por quê? Porque o Brasil tem acordo de bilateralidade com os Estados Unidos, assim como tem com outros vários países. Mas tem que ficar muito atento. Por quê? Porque tem determinados tipos de rendimentos que mesmo esse rendimento não tendo sido trazido para o Brasil, ele tem que pagar um imposto aqui no Brasil. Por exemplo, imagina que você fez uma operação de renda fixa em bonds. Né? Você comprou um título, sei lá, da Apple, sei lá, de um banco, de uma, sei lá, uma petroleira, e esse bonds que lançou um crédito de juros na sua conta bancária lá no exterior. Esses juros que entrou em dólar lá na sua conta do exterior, ele tem que ser tributado aqui no Brasil junto com a operação de ganho de capital. Ele vai pagar de 15% a 22,5% aqui no Brasil. No mês seguinte é o crédito desse juros. Tem que fazer o DARF. Tem que fazer uma DARF aqui no Brasil, independentemente se houve ou não tributação lá fora, né? O mesmo acontece com ações. Muitas vezes as pessoas compram ações no exterior e essas ações também recebem dividendos. Esses dividendos são tributados aqui como rendimentos sujeitos à tributação do carnê-leão, né? Então tem que ser tributado a alíquota de até 27,5% aqui no Brasil. Obviamente, isso tudo é compor a declaração de imposto de renda dessa pessoa física. No caso de ações, essa pessoa física operando em ações lá fora, ela não tem o grande benefício de você compensar prejuízo com lucro que só tem aqui na renda variável brasileira. Que foi aquilo que você falou. Exatamente. Por isso que muita gente, por não existir essa possibilidade de compensação, muita gente constitui, quando você tem um certo patrimônio investido no exterior, ela constitui as famosas PICs, né, que são empresas offshores, né, onde todo o capital é aportado nessa empresa e essa empresa abre a conta pessoa jurídica e ela opera com esses bancos, o XP, qualquer outro banco internacional, e através dessa offshore que ele faz uma compensação, porque ele só vai pagar imposto no offshore quando ele trouxer o dinheiro para a pessoa física, independentemente de quando ele tiver o rendimento. Por isso que há um diferimento desse imposto. Eu estou acelerando um pouco, porque nós estamos chegando no final. Eu queria fechar o assunto aqui com uma coisa que está muito em moda, que é a questão de criptoativos. Eu não podia deixar de falar sobre isso, ainda para a gente dar um cheirinho sobre essa matéria. Mudando aqui da parte de renda variável, renda fixa no exterior, a única coisa que falta a gente pegar um pouco aqui é referente a criptoativos, que está muito comum hoje, né? E eu vejo o Bitcoin a $20 mil, $21 mil, sei lá quanto que está cada Bitcoin, né? Obviamente não existe, esse é um dos criptoativos que existe. Conta um pouco pra gente, assim, que existe desse mundo, né? Dá para acreditar nesse negócio aqui? Isso é algo factível? Obviamente na visão de vocês, tá? Sim. Acho que criptoativo é um tema que vem cada vez mais estando em moda, como você comentou, mas acho que é o maior ativo de maior risco hoje. Né? Acho que assim, porque quando a gente fala de criptoativo, qual que é o lastro? Né? Quando a gente fala de renda fixa, eu tenho um lastro de um emissor, de um banco por trás, de uma empresa. Quando eu falo de ações, eu tenho um lastro de uma empresa, eu sou sócio de uma empresa, então eu consigo saber. Quando eu falo de criptoativo, ainda é muito abstrato o lastro disso. Virtual, né? É virtual, e né? Acho que o criptoativo ele vem mais por causa da tecnologia por trás, né? De você conseguir de uma certa forma proteger, mas é dos investimentos de maior alto risco e um dos investimentos mais especulativos que existe hoje. Tanto que hoje, dentro das recomendações de investimentos, quando a gente olha uma carteira do cliente, a gente não tem uma recomendação direta em criptoativos. E aí hoje você tem a possibilidade de comprar diretamente criptoativos, os famosos Bitcoin, tem as Ethereum, diversas moedas em si, igual uma ação. Você vai no app, compra e vende esse criptoativo. Tem os fundos que compram e vendem esses criptoativos.
tem os índices que replicam os criptoativos, assim, tem um mercado Por sinal, no nosso app também você consegue comprar os criptoativos. Diretamente. Nós temos dentro do app também. E é legal o criptoativo, de tudo que nós falamos de aplicação, aqui, de tributação em renda variável, o criptoativo, ele não é caracterizado no Brasil como uma operação financeira. Ele não tem a tributação de uma aplicação financeira. Né? Ele é tributado com cada operação que você fizer como ganho de capital. Como se fosse comprado e vendido um carro. Sim. Comprado e vendido uma... Qual que é o valor? Assim, acima de 35 mil reais das operações no mês, né? E abaixo de 35 mil reais, naturalmente, ele passa a não ter tributação, mas você vendeu, não é que você ganhou 35 mil reais, você vendeu a soma acima de 35 mil reais, você passa a pagar de 15% a 22,5%. Da mesma forma que, como acontece no exterior, não existe compensação de perdas com ganhos. Ele não é caracterizado como um rendimento de renda variável, né? Ou seja, não é 15% sempre, né? Ele pode chegar a 22,5% dependendo do volume, tem que ter bastante volume. O imposto tem que ser apurado pelo investidor, né? Mas, além de apurar o imposto, tem que ter um controle muito rígido. Né? E um tipo de criptoativo, nenhuma operação de criptoativo pode compensar a outra. Ainda que eu tenha no mesmo, por exemplo, imagina que eu apliquei em bitcoins, vendi bitcoins esse mês, perdi dinheiro, o mês que vem eu ganhei, o prejuízo desse mês não vai poder ser compensado no mês subsequente. Né? Então é muito interessante. Porque tem esse negócio tudo de blockchain, a tecnologia por trás, tem muita coisa, e cada vez tem mais, e aí eu quero deixar, acho que é importante deixar até um ponto aqui. A gente tem visto cada vez mais os golpes financeiros por criptoativos. Então a gente, assim, as famosas pirâmides, assim, tenham assessores credenciados de empresas sólidas, porque não existe rentabilidade alta, fácil, sem risco e garantida no que a gente vive. Então a gente tem visto isso acontecer muito. Até por não ter um órgão regulador, então é uma coisa que ainda está no mundo, ela não tem ninguém que controle isso. Nós tivemos um banco que foi, se eu não me engano, que quebrou nos Estados Unidos. Algumas empresas quebraram, corretoras de criptoativos quebraram em relação a isso. A gente teve recentemente casos com jogadores de futebol aqui no Brasil que entraram. Assim, ouviu falar de, vou ganhar 5% ao mês, garantido, sem risco. Não existe, né? Não existe. Milagre. Não tem almoço grátis. A gente fala no mercado financeiro, não tem almoço grátis. Eu pensei que no final desse podcast eu ia ter a solução para eu ganhar dinheiro. Não tem almoço grátis, Richard. Não tem. Mas, gente, olha, eu queria agradecer vocês todos. Putz, se identificar aqui, dá para ficar o dia inteiro aqui falando sobre esse tipo de operação. Vou convidar vocês para uma nova rodada, talvez até para a gente centrar fogo aqui num determinado assunto que seja de grande valia para todo mundo, principalmente para aquele que está nos assistindo. Queria agradecer a vocês todos, Thiago, Dani, Piazzolla, né? Não é Pia, é Piazzolla. E deixar que vocês façam a mensagem final, porque a gente já deu nosso tempo aqui já passamos, né? Agradecer aqui a disposição, o tempo. Acho que é super relevante falar sobre isso, porque cada vez mais tem muita informação, as pessoas acessam muita informação, mas como é que trabalha essas informações? Cada vez mais é sopa de letrinha, CRI, CRA, debênture, imposto. Eu acho que todo mundo tem que procurar empresas sérias, assessores. E aí eu costumo dizer assim, você falou, poxa, no final achei que eu ia ter o segredo de ganhar dinheiro. Acho que o nosso papel aqui, fazendo gestão patrimonial de investimentos, não é fazer o cliente ganhar dinheiro no mercado financeiro. O cliente ganha dinheiro na atividade final dele. Nosso papel é fazer preservação patrimonial, acho que é ter esse acompanhamento e aquilo que o cliente conquistou ao longo do tempo que não se delapide. Então acho que isso é importante, agradecer e a gente ficar disponível aqui para... É um mundo, dá para horas e horas de conversa ali. Obrigado aqui. Aquele que estiver nos escutando quiser encontrar L'Aquila... No Instagram. L'Aquila Invest. Tem o site, né? Nós temos o site, tem o Instagram. Facebook, LinkedIn. E dentro do próprio site da XP vai encontrar L'Aquila lá. Então... É um associado do Grupo Alliance, então também. Pelo Grupo Alliance consegue buscar os contatos de vocês, que eu acho super válido. Então a gente gostaria de agradecer e deixar a nossa empresa à disposição, né? Nós estamos aqui na Travessa da Avenida Paulista, na Ministro Rocha Azevedo, 38, e temos um escritório lá e estamos à disposição para qualquer cliente que precisar de informações ou esses complementos desse bate-papo aqui, que é uma coisa que realmente tem um campo enorme aí para se falar. Muito. Dani?
Obrigada. Queria te agradecer pelo convite. Eu também já vou querer te fazer um convite aqui, ó. Tá vendo? Você falou que eu não era tímida. Uma hora você me achou tímida. Na verdade, fazer um convite, que eu acho que a gente também precisa falar muito de imposto de renda lá fora. Os nossos clientes perguntam cada bastante. Vez mais. Show. Cada vez mais. Vamos só me chamar, só me convidar. Agora a gente vai te convidar. Mas vi que o Thiago manda super bem, Piazzolla, vocês também estão bem antenados nessa questão tributária, até porque faz parte, acho que, do todo o processo que vocês prestam para o cliente. Eu acho que o assessor que não tiver essa característica de entender não só a rentabilização do papel, mas também a questão tributária, às vezes acaba induzindo os nossos clientes a tomar decisões erradas. Gente... O Thiago tá responsável pelo nosso time de produtos de distribuição, por isso que ele tem que estar muito bem antenado. Mas ele é o cara. Isso aqui foi uma ótima aquisição. Isso aqui dá assessoria para todos os nossos assessores aí. Cara, gente demais. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos vocês pela paciência, pela audiência. Siga o canal da Confirp Contabilidade em nossas redes sociais. Né? Pode contar mais um invento aí, ou mais uma implementação da Confirp buscando levar assuntos de extrema importância para os clientes, para os parceiros, né? Trazendo pessoas como vocês, pessoas sérias que faz a diferença no dia a dia, que a gente sabe, é o que você falou, nossos clientes têm que estar focados na busca de resultado do seu negócio, com a função do quê? De preservar o patrimônio, não só da empresa, mas também das suas pessoas físicas, através de uma empresa como a de vocês. Muito obrigado a vocês. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau.